Estava pensando como é que começa a minha vida na área de gestão do trabalho, da educação na saúde, por um lado, e como é que ao longo do tempo eu vi essa área sendo formada, não essencialmente com a minha participação, mas com a visão, né, nos diferentes tempos. Sempre trabalhei na área no sentido de movimentar ou trabalhar com pesquisas que sejam aplicadas na área de gestão, tanto do trabalho como educação, e na área das políticas públicas, que esse é o grande leque que envolve. E aí, se eu pudesse definir qual é a minha área, é política pública, com foco em trabalho e educação, gestão do trabalho e da educação na saúde. Aí também tem o cacuete, que eu quando voltei para a UERJ, antes de ir para o Ministério, eu fui coordenadora, sou ainda coordenadora do curso, que hoje tem o nome Curso de Gestão da Saúde. Quer dizer, tem umas certas coisas que a gente, né, vai trabalhando, e naquela época já eu coordenei o curso e eu continuo coordenando o curso de especialização da UERJ. Bom, hoje, como é que a gente está fazendo? Quer dizer, fiz várias pesquisas, participei de várias pesquisas, por isso que eu digo que a minha área é tanto política pública, porque não só as coisas que eu pesquisei, mas as pesquisas que eu participei com outros grupos, né? Com o grupo da USP, né, da professora Ana Luísa Viana, fizemos algumas pesquisas juntas, não necessariamente com o tema de recurso humano, mas com o tema da saúde, política pública, política de saúde. Trabalhamos. E com outros grupos que agora eu não vou me lembrar. Ana Luísa, eu lembro que a gente está sempre junta, mas com outros grupos. E não sou, se alguém me perguntar, não sou sanitarista. Procurei sempre trabalhar na área de política pública, focando essa área, tentando entender ou compreender o que estava acontecendo e tentando identificar os aspectos positivos e os negativos e como você modifica os negativos para diante. Né? Essa é uma construção que eu acho que é da política pública e da política social. Né? Você não ser crítico dela apenas no tempo e no momento, mas tentar criticá-la do ponto de vista crítico e não de crítica, né? Do ponto de vista analítico, e tentar modificá-la, né? E eu acho que foi um pouco isso, e que se traduz um pouco nas minhas pesquisas recentes e nessa curiosidade que eu tenho, por exemplo, o que aconteceu com o ProGESUS, o que aconteceu com a educação permanente, o que acontece com o profissional hoje. Eu acho que o grande tema hoje da saúde é o profissional de saúde. E aí é o profissional, tá? Que está nesse grande tema chamado regulação do trabalho e saúde. É tentar entender que isso é um tema que não é nacional, isso é um tema internacional. Isso é uma preocupação de vários sistemas de saúde, em que você não é... Aqui no Brasil, eu acho que nem meu neto, Rafael, vai ver. Mas, enfim, eu acho que é um grande tema que diz respeito não só a entender as profissões como foram conformadas da maneira corporativa, ou seja, as corporações por si mesmas, mas entender o trabalho em saúde e como ele pode ser mais dinâmico do que a própria profissão, do que a própria corporação entende. Tá? E aí eu acho que esse tema fica muito mais pungente quando você vê a avidez dos médicos pela lei de exercício profissional, que nada mais é do que uma reação forte a uma perda daquilo que se chamava monopólio, né, de atividade. E eu acho que esse é grande avanço, que não se observa, não se constrói a lei, a maneira de fazer, depois que ela já ocorre. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Por exemplo, algumas especialidades médicas desapareceram e uma outra, digamos, profissão surgiu. Para entender mais fácil aí, a especialidade de fisiatria desapareceu, em contrapartida surge o fisioterapeuta. Eu acho que essa é a mudança uma das mudanças que eu acho que é mais pungente. Tem várias outras, e eu aqui não vou me deter, mas eu acho que o grande tema para a gente hoje trabalhar é tentar entender como é que esse campo de conhecimento
virou tão flexível e tão mutante que o próprio trabalho, com aquelas leis que regem o meu trabalho como médico, esses limites já não são tão rígidos e tem que ser entendido de uma maneira mais ampliada. Com isso, não é que todo mundo pode fazer tudo, ao contrário, todo mundo tem o seu campo de ação e pode ter seu campo de ação ampliado na medida que seja qualificado para. E qualificar para não significa fazer somente uns 6 anos de medicina, 2 de residência, 2 de outra residência, ou fazer 5 anos de enfermagem, ou fazer, sei lá, 4 anos. Não é isso. É como é que você amplia, né? E muda algumas atuações na área da saúde, no sentido de ter um trabalho ou cooperado, um trabalho que a gente pode chamar coletivo, mas ou mesmo um trabalho subordinado com qualificação e não com submissão, né? Eu acho que é um pouco por aí. Essa última pesquisa nossa é muito interessante, tem apontado. A gente foi em regiões de saúde, não as regiões geográficas, né? Nós fomos em 5 regiões, né? Foi uma pesquisa que a gente fez em conjunto com a Ana Luísa, vários grupos de pesquisadores, ela foi coordenadora, mas vários grupos de pesquisadores. A gente estava com o nosso último carta acordo, então a gente se agrupou, foi extremamente interessante. Não só a gente ir no campo, daquela dita região de saúde, ver o que estava acontecendo com a educação e com o trabalho, mas inserir isso num contexto maior, né, do que como estava a urgência e emergência, como estava a atenção primária, etc. Ou seja, foi muito interessante. E eu acho que isso mostrou muito algumas mudanças, né, de percepção, por exemplo, aquele tema fixação do profissional, fixação do médico, a fixação é nossa, de fixar, tá? Alguns profissionais, eles são itinerantes e serão itinerantes, porque a gente não vai dar conta, num país do tamanho do nosso, de suprir uma área, até porque o custo ficaria muito oneroso. Né? A itinerância está ligada ao próprio trabalho. Isso é uma coisa meio, também pode falar melhor, mas é muito interessante, porque eu mudei olhando a prática, é que a gente começa a perceber. Não, eu acho que vai conseguir fixar, a não ser os que querem ficar. E você fixa ele na casa dele, mas não fixa ele numa região, entendeu? É itinerante mesmo. O mesmo está acontecendo com as outras profissões, né? Na maneira que o trabalho começa a ficar mais autônomo. Você tem, olha lá, enfim, eu acho que por isso que eu acho que esse é o grande tema.